A teologia de Jonathan Edwards sobre Deus. Deus é um ser pessoal e relacional que, embora infinito em sua majestade, revela-se ao homem com o desejo de comunhão, demonstrando que seu poder não é uma barreira, mas um convite à intimidade com suas criaturas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. João capítulo 17, versículo 3. Deus é absolutamente santo, e sua santidade não apenas define sua essência, mas também regula todas as suas ações, refletindo um caráter moral que jamais contradiz a liberdade responsável do ser humano. Isaías capítulo 6, versículo 3. Levítico capítulo 11, versículo 44. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. A vontade de Deus é imutavelmente voltada para o bem. E embora ele conheça todas as possibilidades e escolhas humanas, ele se relaciona de forma dinâmica com o mundo, respondendo às ações humanas com genuína justiça e misericórdia. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 ao 20. Jeremias capítulo 18, versículo 7 ao 10. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 13. O amor de Deus é universal e inclusivo, estendendo-se a todas as pessoas sem distinção, sendo este amor a motivação central de sua obra redentora em Cristo, e não uma seleção arbitrária de predestinados. João capítulo 3, versículo 16. Primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus é soberano em sua autoridade, mas essa soberania nunca viola a liberdade que ele mesmo concedeu ao ser humano. Antes, ele governa com perfeita sabedoria, compatibilizando sua vontade com a responsabilidade moral do homem. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 19. Josué capítulo 24, versículo 15. A glória de Deus se manifesta na liberdade da resposta humana ao seu chamado de amor, e não na imposição irresistível da graça, pois ele deseja filhos voluntários, não servos forçados. João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O caráter de Deus é essencialmente justo, e ele jamais condena alguém sem antes prover-lhe oportunidade real e suficiente para arrependimento e salvação, pois ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, João capítulo 12, versículo 47 ao 48. Carta aos Romanos capítulo 2, versículo 4 ao 6. Deus é onisciente e conhece todo o futuro, mas seu conhecimento não é causativo. Ou seja, ele conhece o que acontecerá, sem determinar ou forçar tais eventos, preservando a liberdade das decisões humanas. Salmo 139, versículo 1 ao 4. Isaías capítulo 46, versículo 10. Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 30 ao 31. O propósito eterno de Deus é redentor e centrado na reconciliação de todas as coisas em Cristo, sendo a eleição uma escolha baseada na presciência da fé, e não uma seleção unilateral antes da criação. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Romanos capítulo 8, versículo 29. Primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 2. Deus é paciente e longânimo, demonstrando misericórdia prolongada com os pecadores, ao invés de executar imediatamente o juízo, revelando assim seu desejo sincero de que todos se arrependam e vivam. Romanos capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Joel, capítulo 2, versículo 13. A ira de Deus é uma resposta justa e santa ao pecado, mas nunca uma atitude arbitrária ou descontrolada. É a expressão moral de seu amor ferido e visa sempre restaurar e não destruir sem esperança. Romanos capítulo 1, versículo 18. João capítulo 3, versículo 36. Lamentações capítulo 3, versículo 31 ao 33. Deus é perfeitamente livre em tudo o que faz, mas nunca age de maneira contraditória ao seu amor e à sua justiça. Seu governo do mundo é coerente com sua natureza e com a liberdade que ele concedeu às criaturas. Tiago capítulo 1, versículo 17, Números capítulo 20 e 3, versículo 19, Salmos capítulo 33, versículo 5. O Deus revelado por Cristo é um Pai que respeita a resposta livre dos seus filhos, não forçando a salvação, mas oferecendo-a generosamente, aguardando com compaixão a abertura voluntária do coração humano. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20 ao 24. João capítulo 6, versículo 37. A essência da divindade está no amor eterno e sacrificial, expresso plenamente na cruz, onde Deus provou ao mundo que seu desejo de salvação é genuíno e acessível a todos os que creem. Romanos capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 8 ao 10. Hebreus capítulo 2, versículo 9. O Deus triuno age em perfeita harmonia na redenção, com o Pai chamando, o Filho salvando e o Espírito Santo convencendo, todos operando juntos sem jamais violentar a liberdade humana, mas iluminando, tocando e chamando com graça preveniente. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20.